Boa noite, meus amigos, companheiros e companheiras de ideal. Estamos aqui mais uma vez reunidos, João, Firmino, eu, cada um que nos acompanha. Nós somos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré e hoje, em virtude da casa ainda permanecer fechada por conta da pandemia, nós estamos nos utilizando do canal do Facebook da casa para que possamos assim desenvolvermos as atividades da casa. Hoje, na nossa casa, a atividade aconteceria entre 15 e 16h30 com o estudo de 3 obras. Na realidade, na nossa casa, era a obra Doutrina Viva, a primeira a ser estudada. Entretanto, como não temos este livro conosco, nós o substituímos pelo Fonte Viva. Então, hoje abordaremos o Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Vamos então, antes de iniciarmos o estudo, elevarmos o nosso pensamento a Deus e eu convido cada um de vocês para nos unirmos nesta prece, na elevação de nosso pensamento ao Pai Criador. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. A lição do livro Fonte Viva é a de número 141. Quem porventura tiver um exemplar desta obra pode acompanhar a leitura. Só um momento. A lição de número 141 tem como tema Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador, ou seja, trabalhador, em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo.
O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. O título dessa lição, ela vem ao encontro das nossas necessidades atuais. Renova-te sempre. Nunca tivemos que nos renovar em tão pouco tempo frente a essa pandemia. Tivemos que mudar o nosso estilo de vida, buscar novas maneiras de viver, de trabalhar, de falarmos com aqueles a quem amamos, com os nossos amigos. A renovação é necessária sempre. E Emmanuel diz aqui que o medo tortura as almas. Então, ele cita aqui 4 pontos em que as pessoas se paralisam com o medo. O medo da enfermidade, da pobreza, da desilusão e da velhice. Enfermidade. Quem de nós, diante dessa pandemia da Covid-19, não tem receio, não fica com medo? O medo é natural. Não ter medo seria anormal. O medo, ele é salutar. Por quê? Porque o medo faz com que tenhamos os cuidados necessários para evitar aquilo que não se deseja para si ou para outrem. Então, medo da enfermidade é uma coisa. Agora, pavor, paralisar-se diante da enfermidade, isso é que não podemos. Temos que tomar todos os cuidados. E Emmanuel afirma que diante da doença, a moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. Em tudo dai graça, já disse Paulo. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, é para o nosso melhor. E depois ele cita a pobreza. A pobreza, Emmanuel se refere assim, que a escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. Então, quando passamos por dificuldades, isto absolutamente não é castigo de Deus. Não devemos ficar desesperados, perder a nossa fé, porque é uma prova pela qual devemos passar e que passaremos com certeza, renovando-nos sempre. Não podemos esmorecer, temos que ter a coragem necessária. E como eu disse, coragem não é a ausência do medo, coragem é enfrentamento do medo. E aqui ele diz também do desapontamento, porque as pessoas, diante das decepções da vida, da desilusão, elas trancam o coração, elas não confiam mais em ninguém. E não é assim que devemos marchar na nossa jornada. Desilusão, quem não tem? Quem não passa por percalços, se desilude, se decepciona, mas nada como um dia após o outro para nos renovarmos em nossa fé. E por fim, queria falar também da senectude do corpo físico. Quando Emmanuel nos fala da senectude, está querendo nos dizer da velhice. Tem pessoas que temem, têm pavor de envelhecer. Ora, olha o que Emmanuel diz a respeito do envelhecimento. É a fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Olha que coisa linda! Porque ao envelhecermos, nós estamos mostrando que passamos por inúmeras experiências. Então, a velhice não deve ser um tempo de medo,
de pensar apenas nas dores que teremos, não, mas na experiência sagrada, que ao longo de múltiplas existências nós vamos amealhando para a vida futura, para a felicidade eterna. Então, essa é a mensagem de hoje. Renova-te sempre, diante de qualquer obstáculo. Tenhamos fé, força, coragem, não vamos esmorecer, porque nós somos uma centelha divina. Temos a solução de todos os problemas em nossa intimidade, porque Deus mora conosco. Somos, como eu disse, uma centelha. Tenhamos fé. Não desistamos jamais. Vamos nos renovando sempre. O invólucro envelhece, mas a alma é eterna, não morre nunca e todas as experiências contam. Façamos o melhor hoje para colhermos os frutos amanhã. Graças a Deus. Agora, nós vamos então fazer a leitura do Evangelho. Eu acho que João, está com João o Evangelho. Deixa eu pegar. Achei que eu livro do Espírito agora, né? Não. Aqui. Achei. Então, nós vamos fazer agora uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós escolhemos, João e eu, o capítulo 24 do Evangelho para conversarmos hoje. O capítulo 24 tem por tema não pôr a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a luz existe para brilhar, não é para ficar escondida, não é? E o item, ou melhor, os itens são de 17 a 19. Como ele não é muito longo, dá para fazer a leitura na íntegra. E eu vou convidar após a leitura para que o João discorra a respeito do trecho lido. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai que é grande o vosso galardão no céu, porque dessa maneira tratavam aos profetas os pais deles. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso acrescenta: tome a sua cruz aquele que quer me seguir. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Chamo agora o João para comentar o trecho, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida.
amigos queridos, boa noite a todos, muita paz, muita luz, paz ao nosso coração, luz para o nosso entendimento, nós, espíritos que aqui nos encontramos, encarnados neste planeta de provas e expiações, sofrimentos e dor. E não poderia ser diferente neste atual momento em que estamos passando, né? Nós carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Vejam vocês que o mestre, quando aqui esteve presente, ele desceu ao nosso nível material e, por que não dizermos, também espiritual, para nos deixar aqui exemplos maravilhosos de renúncia, de abnegação, de sacrifício, de dor, e carregou a sua cruz, nela sendo crucificado, e desencarnou na cruz para nos dar alguns exemplos de humildade, de submissão à vontade de Deus, à sua responsabilidade que assumiu perante ao Pai, perante a si mesmo, mas por amor a todos nós, seus irmãos queridos. O Mestre aqui veio, encarnou, passou por todos os sofrimentos, todas as vicissitudes que nós sabemos, e em momento algum reclamou, blasfemou, pensou em desistir. Não. Foi resoluto até o fim e, no momento mais extremo, ainda rogou ao Pai que nos perdoassem, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E nós continuamos aqui, após estes momentos, este episódio inesquecível do Mestre Jesus, de nossa trajetória reencarnacionista, continuamos época após época, passando por momentos difíceis. Após o retorno do Mestre aos planos superiores, quantos irmãos, por seguirem os teus ensinamentos, defender os seus princípios, pagou um preço muito alto por este amor, por esta fidelidade. Mas, por tudo, sofrimento que passaram, que passamos, esses nossos irmãos lá dos momentos iniciais do cristianismo primitivo, mas redivivo, receberam suas recompensas no plano espiritual. Todos nós hoje que defendemos, seguimos, palmilhamos os ensinamentos do cristianismo redivivo, principalmente à luz da doutrina espírita, temos consciência e sabemos com toda certeza que a nossa experiência aqui no planeta Terra, no mundo material, é transitória, é pequenina, é muito importante, mas a vida real é a vida no plano espiritual. E todo aquele que aqui passa
os momentos difíceis, os sofrimentos, as dores, as vicissitudes, e carrega a sua cruz por amor à justiça, esse perde a vida física aqui, mas ganha a vida espiritual, a vida eterna, a vida maior no plano superior. Tenhamos esta certeza, queridos irmãos. Estamos agora no momento passando por uma pandemia planetária que tem ceifado vidas de muitos de nossos irmãos. Mas sabemos que tudo isso é transitório e se estiver no cronograma da humanidade terrestre, do nosso planeta, outros momentos difíceis que poderão vir, diríamos aí nos próximos 50, 60, 100 anos, se possível, vamos passar por situações ainda difíceis, porque se estiver no cronograma divino, não nos faltarão forças, não nos faltarão auxílio do mais alto, e tenhamos certeza que mesmo sendo ainda minoria no nosso planeta Terra, porque sabemos que o cristianismo não é a religião de maior aceitação no planeta Terra, mas é uma porcentagem substancial que, no momento de dor, aquele que realmente abraçou os ensinamentos do Cristo, tendo consciência de que a vida que estamos seguindo aqui é uma vida passageira, com certeza ele vai ter a recompensa no plano espiritual e, perdendo a vida física, a vida dos prazeres materiais, dos bens materiais, que são nossos aqui no planeta Terra, nos é dado, nos é ofertado para usufruirmos desses bens materiais aqui, porque a vida real, a vida na sua plenitude maior é a vida espiritual. E aquele que a perde aqui em detrimento da vida espiritual, com certeza salva-la. Porque nós tivemos exemplos reais dessas perdas desde o início do cristianismo e sabemos que todos aqueles irmãos que deram a sua vida física em detrimento da mensagem do Cristo, conseguiu a sua recompensa no plano espiritual. Tenhamos certeza, tenhamos fé, tenhamos coragem, porque vamos superar esses momentos difíceis, outros que virão, porque algo é certo, a doutrina nos mostra, nos fala, nos ensina, que a principal vida é a vida espiritual. E isso nós sabemos que nós somos possuidores da imortalidade. A doutrina espírita, como se diz muito aí no jargão popular, matou a morte. Eliminou da nossa consciência o mito da morte. Morre-se o corpo físico, mas a cada episódio, a cada temporada, renascemos no plano espiritual, mais forte, mais convicto, mais seguro da imortalidade e da vida maior, que é a vida no plano espiritual. Deixarei agora para a Vânia. Muita luz e muita paz a todos. Queridos amigos, dando continuidade, como eu disse no início, nós fazemos um pequeno estudo, em meia hora, um pouquinho mais, de 3 obras. Então, é muito ligeiro esse estudo. E agora a gente vai, então, abordar uma questão que se desdobra do Livro dos Espíritos. É a questão, porque nós estamos fazendo na sequência, é a questão 537 e 537A.
Essa questão, ela vem ao encontro da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. A pergunta de número 537 diz o seguinte: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento. Essa questão é bem extensa, bem longa. Kardec, então, nesta pergunta, ele aborda a mitologia. Nós vamos lembrar que a mitologia que nos chegou é mais a mitologia greco-romana. Então, eles têm o panteão dos deuses, e vamos lembrar também que Roma, não é? Quando dominava o mundo, quando dominou, porque inicialmente foi a Grécia, mas depois, quando Roma dominou o mundo, ela se apropriou dos deuses que a Grécia, né, tinha na mitologia e deu outros nomes, mas basicamente era a mesma mitologia. E Kardec, então, pergunta que se de fato essa crença de que tinha o Deus do vento, o Deus da guerra, o Deus dos deuses, se ela era destituída de fundamento. Vamos lembrar que Deus, Zeus, era o Deus supremo para os gregos, já para os romanos era Júpiter. Poseidon era o deus dos mares para os gregos, mas na versão romana ele era Netuno. Atena era a deusa da sabedoria para os gregos. Minerva era a mesma deusa para os romanos. Ares era o deus da guerra. Marte para os romanos. Então, veja, deus da guerra, deus dos mares, da arte, tinha Diana, a deusa da caça, enfim. Então, o que Kardec nos pergunta é destituída de fundamento essa questão de que a cada deus estava designado uma função na natureza? E aí, os espíritos, de forma muito concisa e rápida, respondem: tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Ou seja, não tinha nada a ver. Olha o que eles dizem. Tão pouco destituída de fundamento. Não tem fundamento. Era imaginação. Como nós, na humanidade mais primitiva, não sabíamos como explicar os fenômenos meteorológicos, então atribuímos a divindades. Mas nós sabemos, e o Cristo veio reforçar, que Deus é um. Mas aqui para os gregos, para os romanos, eram muitos deuses. Então, de fato, essa questão da mitologia era destituída, não tinha fundamento. A questão se desdobra ainda. 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? O que Kardec está querendo dizer é se lá no interior da Terra, naquela temperatura altíssima, haveria então espíritos habitando lá para presidir, para coordenar os fenômenos geológicos que acontecem ali? É essa a pergunta. E os espíritos respondem: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. E olha como os espíritos concluem essa resposta. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Não é o momento ainda. Mas
os espíritos nos dão uma dica interessante. Diz que os espíritos, sim, eles são responsáveis pelos fenômenos, entretanto, não precisam estar ali. É a mesma coisa que um presidente de uma empresa, ele não precisa estar lá para comandar essa empresa. Às vezes ele faz viagens para o exterior, mas ele está comandando através de uma reunião, pelo notebook, ou uma ligação pelo celular, enfim. Então, ele quer dizer que não há necessidade dos espíritos ali estarem, mas certamente haverá espíritos que, sob a governança, a liderança de espíritos mais elevados, farão o trabalho. Meus amigos, hoje o nosso estudo fica por aqui. Eu quero agradecer o carinho de todos que nos acompanham nessas lives. Lembrar que as nossas lives acontecem todos os dias, sempre às 18 horas. E João, eu, Ezequiel, Sérgio e Fabiana, vamos nos revezando para que todos os dias da semana sejam cobertos para que a gente possa apresentar a doutrina espírita sob vários aspectos. Meus amigos, que alegria poder contar com vocês, poder falar dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. É uma alegria, é uma honra. Desejo a todos uma noite abençoada e vamos então encerrar a nossa conversa, a nossa apresentação com uma prece. Vamos endereçá-la a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que do mais alto coordena as atividades em nossa casa. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e assim será, com a graça de Deus. Com a graça de Jesus. Meus amigos, amanhã, neste mesmo horário, teremos a abordagem do Evangelho com o nosso amigo Ezequiel. Sábado, João e eu retornaremos também com o Evangelho. Domingo e segunda, Ezequiel. Terça e quarta, o Sérgio e a Fabiana. Fiquem com Deus. Uma noite de paz e de luz a todos. Até mais.